O Exame Nacional de Entrada na Universidade acabou e você já viajou no tempo. Agora, você não só possui uma tatuagem de Kirin, como também soca mestres e realiza movimentos de luta mística. Com um corpo. Os 16 caracteres de Feng Shui atraem até os mestres de Feng Shui do Reino do Dragão. Apenas porque, após a viagem no tempo, o sistema não oferece carros de luxo. Não oferece, mas dá a você habilidades tremidas. Para ganhar pontos de mérito celestial, você participou de um programa de exploração em tempo real. O programa exige. Os convidados interpretam os herdeiros das 4 grandes seitas de roubo de túmulos. Mas não esperava que, ao entrar na área cênica de Luna, você ficasse em silêncio, em 4 patas. Só se via você com a mão esquerda segurando uma chama ardente e a direita com uma faca de osso negro. Com o sangue divino de Kirin, você suprime o cadáver feminino de 1000 anos. Até a alma do imperador foi cortada com um golpe. Neste momento, você está assistindo a 3 estrelas se apresentando, buscando dragões e dividindo riquezas, observando as montanhas entrelaçadas. Cada camada entrelaçada é um obstáculo. Eu sou o oficial de exploração de ouro Wu Jing, por favor, me ensine. Buscando montanhas e árvores, sem buscar riqueza. Mas só quero uma árvore. Shen Ju é interpretado por Reba, a mulher que move montanhas. A moralidade tem seu caminho. O caminho não é favorável. Eu sou Xie Lingli, e este é Fei Hong. Por favor, cuidem bem de nós. Neste momento, o diretor Yang te puxou para a frente da câmera. Este participante comum é nosso oficial celestial de escavação. Você está vestido todo de preto, com um visual limpo e elegante. E ainda carrega uma faca envolta em um pano. Juntando-se a isso, sua aparência é atraente. Instantaneamente, você atraiu a atenção dos convidados presentes. E também os olhares dos espectadores na transmissão ao vivo. Mas você está sem palavras. Acabou de atravessar para este mundo. E, inexplicavelmente, se tornou um ladrão de túmulos. Para participar de algum programa de exploração. Felizmente, você despertou. O sistema fez você aprender o segredo do Feng Shui de 16 caracteres. Não só você ganhou a impressão celestial de escavação na sua mente, como também obteve os dedos duplos de escavação divina. Desde que você mate espíritos malignos e registre túmulos antigos, você receberá o caminho celestial. A utilização do caminho celestial para aprimorar a variação do selo celestial de escavação. O aprimoramento de nível superior desbloqueará recompensas continuamente. Este sistema está claramente me levando a um caminho sem volta. Roubo de túmulos, afinal. Foi o Jing que se aproximou e deu um tapinha no seu ombro. O visual do rapaz está bom, hein? Reba também piscou para você. Olá, jovem, você vai me proteger mais tarde, certo? Observando os internautas e as estrelas. Todos estão tão satisfeitos com você. E a mim, como diretor, também sorriu. Ele realmente se interessou pela sua presença e aparência. Diante dos elogios de todos, você sorri amargamente por dentro. O que mais tememos é que entre os falsos, um verdadeiro se misture. Ele pegou o microfone com os olhos. Ele disse aos 4 antes de partir. Vou apresentar as regras novamente. Vocês representam os ladrões que desapareceram há muito tempo. Herdeiros das 4 grandes seitas de roubo de túmulos. Desta vez, vocês vão explorar a área turística de Runa. Vocês precisarão superar muitos desafios ao longo do caminho. E então encontrar o antigo túmulo escondido sob o Templo dos Ossos de Peixe. Buscando o ritual da civilização de Runa. As estrelas acenaram com a cabeça, indicando que entenderam. Não é apenas um roteiro? Yaming, o diretor da aventura na sala de fuga, apontou para o rio à frente. Ele disse com um sorriso. Esta é a entrada da área turística de Runa. Mais tarde, vocês precisarão pegar um barco para deslizar até a caverna. Nossa equipe preparou muitas armadilhas lá dentro. Essas armadilhas precisam ser desvendadas uma a uma por vocês. Ouvindo as palavras de Yaming, os espectadores da transmissão ao vivo ficaram animados. Embora seja um roteiro, todos estão super ansiosos para ver. As 4 grandes profissões lendárias mostram suas habilidades. Você segurou a bússola preparada pela equipe de props, murmurando para si mesmo, procurando dragões e analisando as montanhas. Cada camada de emaranhado é um obstáculo. Se a porta fechar, haverá 8 perigos. Não sairá da forma do Yin Yang. Esta caverna tem grandes mistérios. Ouvindo seu murmúrio, todos estavam com expressões confusas. Essa frase soou um pouco familiar. Foi então que o Jing se aproximou, olhando constrangido para o seu amigo. Você se confundiu, né? Essa palavra não é minha. Como oficial de exploração de ouro. Os internautas começaram a criticar no chat ao vivo. Amadores são apenas amadores. Como você consegue errar as falas? Isso é muito exagerado. Você, garoto, está interpretando o oficial celestial de escavação. O que o irmão oficial está fazendo de oficial de exploração de ouro? Eles não são profissionais. Vamos todos ser compreensivos e tolerantes.
O irmão Fei Hong sorriu e deu um tapinha no seu ombro. Irmãozinho, sua performance eu dou nota 8, mas sua base de falas eu tenho que dar nota 0. Se você quer estrear como alguém, você pelo menos precisa praticar por mais 2 anos e meio. A Reba ao lado riu, cobrindo a boca. Eles naturalmente sabem que você é um amador. O quanto você quer se destacar e se tornar uma estrela. Isso não tem nada a ver. Você revirou os olhos, sem palavras. Guardou a bússola de volta no peito. Olhando para as montanhas à frente, ele mostrou uma expressão preocupada. Quem poderia imaginar? Neste falso programa de variedades, na verdade, há um verdadeiro túmulo antigo. E ainda é um grande local de desgraça. Os três trocaram um olhar divertido. Então todos pularam, e Xiaozhou não teve escolha. Você também teve que acompanhá-los. O pequeno barco navegou lentamente em direção à caverna. Yamin sorriu e disse: a primeira temporada de Mistérios da China foi oficialmente lançada. Em menos de meia hora, o número de pessoas online ultrapassou 6 milhões, com um grande impulso de popularidade. Neste momento, Xiaozhou já havia deslizado para dentro da caverna. Ele deslizou e tudo ao redor foi pressionado para baixo. Reba, vestindo um manto, murmurou baixinho. Está tão escuro, e se eu cair sem querer? Isso é um pouco extremo, não? O Jing acendeu um cigarro e disse: não tenha medo. Nós somos os 4 herdeiros mais misteriosos da China. Você sabe as habilidades de cada uma das nossas profissões? Sobre as 4 grandes profissões, Reba também fez bastante pesquisa. Ele contava com os dedos e dizia que sabia, claro. O que se chama de roubo de túmulos traz sorte e também tem suas sombras. Mover montanhas tem suas árvores. Agradecimentos são recompensados. O Jing apontou para a roupa de roubo de túmulos que estava pendurada em seu pescoço. Esta é a roupa de roubo de túmulos. Pode afastar espíritos malignos e é um bom recipiente. Todos têm suas próprias habilidades especiais. Você não queria falar, mas ao olhar para a roupa de roubo de túmulos no pescoço de Wu Jin, não consegui me conter e comecei a criticar. A verdadeira roupa de roubo de túmulos é feita com as garras mais afiadas do pangolim. O Vale das Fadas está na Grécia e leva 49 dias. E ainda precisa ser enterrado a 100 metros de profundidade sob a Torre do Dragão, para aproveitar a energia espiritual da Terra por 800 dias. E o que você tem pendurado no pescoço? É apenas uma pata de galo seca. Ouvindo suas palavras, os 3 estrelas ficaram surpresos, pensando: de onde você saiu, garoto? De onde surgiu essa grande quantidade de falas? Quem não sabe que a roupa de roubo de túmulos é falsa? O que você quer dizer ao expor isso em público? Onde existe realmente uma verdadeira roupa de exploração de ouro no mundo? O Jing revirou os olhos e disse: irmãozinho, estamos gravando um programa. Você precisa se integrar à trama, entendeu? Não fique sempre estragando meu show. O irmão Fei Hong ao lado riu 2 vezes. Ele deu um tapinha no seu ombro e disse: haha, certo? É apenas um programa. Além disso, a roupa de exploração de ouro que você mencionou, como poderia existir no mundo? São apenas coisas de superstição feudal. Infelizmente, a verdadeira roupa de exploração de ouro sempre foi assim. O irmão Fei Hong balançou a cabeça e sorriu amargamente. Tudo bem. Esse garoto realmente se envolveu demais na história. A conversa entre eles era bastante comum, mas em um certo pátio em Pequim, um homem de meia-idade com a barba já grisalha, após ouvir o que você disse, de repente, esse cara realmente sabe como fazer a roupa de exploração de ouro. Será que ele é realmente um descendente do oficial de exploração de ouro? E também o que foi dito anteriormente sobre o Feng Shui. Isso é o secretário do oficial de exploração de ouro, procurando buracos de dragão. A Gao Caixuan tem certeza de que você não é simples. Então ele te deu 10 carnavais diretamente. Porque, de acordo com as regras do programa, os espectadores podem enviar presentes e fazer chamadas para os convidados. Quanto mais valioso for o presente de alguém, mais tempo de tela eles receberão. A Gao Caixuan só quer ver mais. O que você realmente é? Dentro da caverna escura, Reba de repente apontou para a margem do rio à esquerda. Olha o que é aquilo. Os 3 imediatamente olharam para lá, e viram que na margem do rio escura, havia, surpreendentemente, alguns corpos humanos pálidos espalhados. Os outros 3 de Aigu também estavam. Parece que alguém já morreu neste canal. O chat ao vivo também ficou agitado. Uau! Há um assassinato. Este lugar deve ser uma cena de crime de anos atrás. Eu já chamei a polícia. Você está doente? Este é um programa de exploração. O grupo do programa não está preparando alguns adereços assustadores? Isso não é normal? Exatamente. O que essa turma de idiotas está fazendo tanto alvoroço? Esses ossos parecem muito reais. O líder do grupo de adereços do acampamento do programa estava com uma expressão confusa. Claramente, só foram preparados 2 ou 3 conjuntos de ossos marinhos. De onde vieram os outros?
Fei Hong balançou a cabeça repetidamente. Ele viajou por todo lado e filmou tantas produções. Ele reconheceu de imediato que esses eram ossos humanos reais. Wu Jing percebeu que a expressão de Fei Hong estava um pouco constrangida. Então ele se aproximou e começou a perguntar a Fei Hong. Fei Hong sorriu amargamente e não disse nada. Nosso grupo de programa está um pouco insano. Esses ossos são, na verdade, ossos reais. Wu Jing ficou surpreso. Ossos reais? Ele imediatamente respirou fundo. O grupo do programa realmente se esforçou para o efeito do programa. Heba ouvia a conversa dos dois. Ela rapidamente se afastou, dizendo, que nojo. Neste momento, você de repente disse para ter cuidado. Em breve, Xiaozhou passou pela área onde estavam empilhados os ossos do mar. Ao redor, tudo estava ficando cada vez mais escuro. Justo nesse momento, de repente, a superfície da água ao lado de Xiaozhou fez um barulho. Fei Hong gritou que havia algo. Mas já era tarde demais. Então, a água fez um splash. Uma coisa escura pulou para fora da água e veio em direção aos braços de Heba. O rosto de Heba estava pálido. Instintivamente, ela estendeu a mão e agarrou aquilo. A sensação ao toque era escorregadia e gelada. Então, ela viu que era um peixe preto em sua mão. A boca do peixe estava cheia de dentes afiados. Ele estava mostrando os dentes para Heba. Ele gritou pedindo ajuda. Fei Hong, ao lado, reagiu rapidamente e agarrou o peixe imediatamente. Sim, mas no momento em que o agarrou, Fei Hong percebeu que algo estava errado. Este peixe é falso. Ele abriu o peixe preto. Ele estendeu a mão e encontrou um vazio na barriga do peixe. Ele tirou duas partes de uma televisão. Heba bateu no peito. Com um pouco de medo, ela disse que era realmente um gosto macabro. Fazer um peixe preto que se move em um ambiente assim. Quase me matou de medo. Fei Hong e Wu Jing se olharam e começaram a rir loucamente. A aparição do peixe biomimético preto realmente trouxe um pico para a transmissão ao vivo. Eu realmente levei um susto agora. Sim, quase deixei meu celular cair. Eu estava no banheiro agora. Será que haverá brinquedos a seguir? Só de pensar já é emocionante. Justo nesse momento, a superfície da água fez um plop novamente. Outro objeto escuro pulou na mesinha. A equipe do programa deve estar entediada. Usar o mesmo truque duas vezes. Heba ficou sem palavras. Ela apontou a lanterna para o local do objeto. Ele percebeu que desta vez a coisa não era um peixe preto, mas sim um inseto do tamanho de um punho de adulto. A tatuagem era uma casca preta, com um par de grandes pinças afiadas. Parecia um caranguejo preto mutante. O Jing olhou para aquele inseto preto e comentou. O gosto da equipe do programa para escolher os adereços também era bem peculiar. Eram todos tipos de formas nojentas e assustadoras. O inseto chiou enquanto levantava suas grandes pinças. Ele fez um som estranho com a boca. Parecia o choro de um bebê. Fei Hong riu. Oh, que interessante. Esse inseto evoluiu. Ele até tinha uma função de som. Ele pegou o remo que estava em suas mãos. Ele se aproximou cautelosamente do inseto. A frase ainda não tinha terminado. Quando o remo chegou na frente do inseto, ele viu o inseto preto levantar uma das pinças e prendeu com força o remo. O remo de madeira maciça com 3 centímetros de diâmetro fez um craque. Eu não posso acreditar que isso foi quebrado por essa pinça. O irmão Fei Hong estava completamente confuso. Ele olhou para o remo que já estava quebrado em duas partes. O grupo do programa deve estar louco. Não importa quem você seja, saia daqui. O irmão Fei Hong, furioso, levantou o remo e bateu em direção ao inseto. No entanto, esse golpe acabou errando o alvo. O inseto negro virou e atacou Wu Jing. Wu Jing, que estava atrás, ficou surpreso. Ele também levantou o remo que tinha nas mãos e bateu em direção ao inseto negro. Justo quando o remo estava prestes a tocar o inseto, ele viu que nas costas do inseto se revelaram 6 asas transparentes. Com o movimento das asas, seu corpo começou a planar a baixa altura. Ele passou por cima do remo. Wu Jing ficou assustado com a agilidade do inseto. Caramba, essa coisa também pode voar baixo. Heba gritou aterrorizada. Ele está vindo em minha direção. Heba rapidamente estendeu a mão para puxar o seu bastão atrás dela. Em sua ansiedade, ela não conseguiu puxá-lo. Ele imediatamente sentiu que era tarde demais. Se essa pinça arranhar meu rosto algumas vezes, como eu poderia sobreviver na indústria do entretenimento depois disso? No momento de crise, de repente, algo passou rapidamente. Algo passou rapidamente diante dos olhos de Heba. Quando ele voltou a si, ele viu 2 dedos aparecendo à sua frente. A ponta desses dedos foi direto para dentro do casco do inseto negro. Heba virou a cabeça e viu seu rosto impassível. Todos ficaram paralisados. Você suspirou levemente e disse, vocês não acreditam. Então você puxou o dedo. Uma coisa branca, parecendo muco, foi puxada para fora do casco do inseto negro. Depois que essa coisa foi retirada,
O inseto negro ficou parado no convés, imóvel. Jogue aquela coisa branca no rio. Em seguida, ele passou a mão na roupa de Reba. O caminho já foi dito. Esta caverna de água é o local da chama gigante. Está cheia de perigos. Vocês insistem que eu estou apenas inventando. Alguns riram e logo olharam para o corpo do inseto negro. Fei Hong pegou o inseto negro com a mão. Ele balançou a cabeça em desânimo. A equipe do programa montou adereços tão perigosos e realistas. É realmente perigoso. Se Reba tivesse sido puxada para baixo por isso, as consequências seriam inimagináveis. Neste momento, ele ainda achava que aquele inseto negro era um adereço. Ao lado, o Jing também estava um pouco confuso sobre Sufan. O que você puxou agora foi uma bateria ou um fio? Por que parece tão com um muco? Você balança a cabeça sem palavras. Reba olhou fixamente para Sufan. Seus 2 dedos são tão longos e rápidos. Fei Hong disse seriamente que devemos ter mais cuidado a partir de agora. A equipe do programa está fora de controle. Não sabemos que tipo de equipamentos estranhos eles prepararam. Fei Hong e o Jing estavam se preparando para continuar remando. Reba de repente apontou tremendo para a frente. O que é aquilo? O Jing e Fei Hong levantaram a cabeça para olhar. E viram que na parte rasa à frente, apareceu uma figura vestindo uma longa roupa branca. Uma silhueta com longos cabelos negros. Ao ver essa cena, todos ficaram surpresos. Fei Hong perguntou com a voz trêmula. Quem é você? A pessoa não respondeu. Ele apenas ficou em pé silenciosamente na margem do rio, de costas para as estrelas. Tem um fantasma. Fei Hong e o Jing apareceram juntos. Caíram no convés de Xiao Zhou. Reba também soltou um grito agudo. Ela agarrou firmemente Sufan ao seu lado. A aparição do espírito também surpreendeu os espectadores que estavam assistindo a transmissão ao vivo. Que diabos é isso? Isso é muito assustador, não é? Não vamos encontrar um verdadeiro espírito maligno, certo? Pode ser um espírito aquático. Pessoal, corram! Os internautas estão comentando muito. A atmosfera aterrorizante da caverna subaquática deixa as pessoas sem fôlego. Fei Hong e o Jing pegaram os remos. Eles remaram com todas as suas forças de volta. Mas subir contra a correnteza não é tão simples. Mesmo que os dois usassem todas as suas forças, Xiao Zhou só conseguiu mover a posição do milho. Nesse momento, um som estranho de repente ecoou. Para onde vocês querem ir? A voz que apareceu de repente fez com que os 2 homens fortes, Fei Hong e o Jing, suas pernas tremessem involuntariamente. Eles se viraram com medo, e viram que o espírito já tinha se virado, de frente para eles. Mas, devido ao cabelo longo, seu rosto estava coberto. As pessoas não podiam ver como era o rosto daquela figura. Uma pergunta veio da direção da sombra. Por que vocês vieram aqui? Ao mesmo tempo, suas mãos também se levantaram lentamente. O Jing e o irmão Fei Hong já estava tão assustado que não conseguia falar. Reba então pulou diretamente em seus braços. Esses 3 estrelas normalmente parecem muito impressionantes. Não esperava que ao ver um espírito maligno eles ficassem assim tão assustados. Mantenha calma. Olhou para o espírito maligno de cima a baixo. Você não consegue se controlar. Esse fantasma é falso. A atmosfera dentro da caverna de água continuava aterrorizante. Eu morri de forma tão trágica. Há milhares de anos não vejo um ser humano vivo. Um som agudo e aterrorizante ecoou novamente na caverna de água. As estrelas no programa estavam tremendo. Usarei suas vidas como armadilha. Venham, deixem-me renascer. Enquanto falava, as mangas do espírito maligno se moviam sozinhas sem vento. O irmão Fei Hong e o Jing estavam de joelhos, com os olhos fechados, implorando por misericórdia. Ai, não. Nos deixe em paz. Nós só estávamos passando. A cabeça bateu no convés e ele sentou-se com um baque. O Reba atrás. Ele não se atreveu a levantar a cabeça nos seus braços. Você olhava para aquele espírito maligno com uma expressão divertida. O chat ao vivo estava em polvorosa. Meu Deus! O verdadeiro homem, Fei Hong e o Jing. Eles começaram a se prostrar e pedir clemência. Eu não estou vendo errado, estou? Na verdade, não posso culpá-los. Eu quase me assustei até urinar, mesmo do outro lado da tela. Não pode ser. Como é que esse Sufan está tão destemido? Eu realmente admiro que ele não tenha medo nem de fantasmas. Quão profundamente ele entrou na personagem. Ele não pode realmente achar que é um oficial celestial de escavação. Enquanto os internautas discutiam loucamente, a atmosfera na caverna de água teve uma mudança sutil. Aquele espírito estava olhando para você com uma expressão despreocupada. Isso é um pouco irritante. Ele estendeu as mãos e apontou para você. Uma voz aguda saiu de sua garganta novamente. Por que você não se afasta? Você olhou para ele com indiferença. Por que não tem medo? O espírito ficou surpreso. Em seguida, perguntou por que você não tem medo. Você respondeu calmamente. Não ter medo é não ter medo. O espírito ficou um pouco confuso.
Os internautas também estavam perplexos. Por que esse diálogo soa um pouco familiar? A voz do espírito se tornou aguda. Você não tem medo de que eu trave sua vida? Ao mesmo tempo, suas roupas se moveram novamente sem vento. Parecia que ele tinha um poder mágico muito profundo. Você revirou os olhos. Eu disse que você é um caçador de almas. Sob os olhares chocados de milhões de espectadores, você apontou para os pés do espírito maligno. De qual época é esse espírito aquático? Ele ainda estava usando tênis de malha nos pés. O local ficou em silêncio. O espírito da câmera no ar também foi muito compreensivo. Imediatamente, fez um close nos pés do espírito. De fato, sob aquela túnica branca, revelou-se uma espada maligna. Nesse momento, os outros do grupo de Xiaozhou finalmente reagiram. O irmão Fei Hong, que estava lutando contra fantasmas, levantou a cabeça. Ele viu o fantasma parado no lugar. E também viu o par de tênis embaixo dele. O irmão Fei Hong estava prestes a xingar você, seu moleque. O fantasma rapidamente afastou o cabelo longo com a mão. Revelou o rosto de um jovem. Ele olhou para os convidados do grupo de Xiaozhou com um sorriso apologético. Dão Saurui. Desculpem, eu só vim aqui para assustá-los por causa do trabalho. Não o levem a mal. O policial não pôde deixar de comentar que a equipe do programa era realmente estranha. O irmão Fei Hong suspirou resignado. Nós realmente nos assustamos com esse truque simples. Minha reputação de uma vida inteira foi destruída por isso. Reba bateu no peito aliviada. Ela riu e disse que ainda bem que havia Sufan. Caso contrário, ele estaria em apuros. Nesse momento, você viu aquele funcionário desmaiar de repente. Eu disse, qual é o seu salário? O funcionário respondeu sorrindo que era originalmente 4.000. Mas hoje vim trabalhar. O diretor me deu um bônus extra de 2.000 yuan. Você balançou a cabeça e suspirou, dizendo que eram 6.000 yuan. Você está brincando com a sua vida. O funcionário estava com uma expressão de espanto. Se você gastar mais dinheiro, não vai adiantar se perder a vida. Este lugar é muito perigoso. Você precisa sair rápido. O funcionário sorriu, mas realmente é muito perigoso, porque um descuido pode fazer você cair no rio. Quando voltar, vou pedir ao diretor para aumentar meu bônus. Não estou levando suas palavras a sério. Você balançou a cabeça sem saber o que fazer. Eu já disse o que tinha que dizer. Palavras sensatas não convencem espíritos malignos. Neste momento, Xiaozhou também passou lentamente, ao passar ao lado deste funcionário. Mas foi nesse momento. O Jing de repente gritou para aquele funcionário. Eu disse que vocês não têm nada melhor para fazer? A mesma palhaçada aconteceu de novo, e eu fui inexplicavelmente xingado. Aquele funcionário também estava comentando. O que você disse, o Jing? Ele, furioso, apontou para uma área de areia à frente e xingou. Isso não é seu. É o mesmo? O Jing olhou com raiva para a equipe. Mas a equipe estava com uma expressão confusa. Todos olharam na direção apontada por Wu Jing. E viram que a cerca de 20 metros à frente, na praia do rio, havia uma pessoa vestindo roupas brancas, quietamente parada lá. A equipe tinha uma expressão de não sei. Pelo que eu sei, neste buraco de água, sou o único NPC real. Parece que não há mais ninguém designado. Ele coçou a cabeça. Extremamente confuso. Será que o diretor chamou mais pessoas de última hora? Esqueceu de me avisar. Depois de ouvir o que a equipe disse, o Jing e o irmão Fei Hong riram friamente. Não é seu pessoal. Quem acredita em uma história dessas? O irmão Fei Hong gritou para a figura à frente. Ei, velho magro. Volte logo. Seu truque já foi desmascarado por nós. Sua voz ecoou dentro da caverna. Mas a sombra da pessoa ainda estava impassível. Apenas estava parada em silêncio. O Jing riu de forma boba. Esse cara realmente entrou no personagem. Justo quando o Jing ainda queria falar. De repente, um grito agudo ecoou dentro da caverna de água. Ei Hong e os outros ficaram assustados. Caramba! De onde veio esse som? Todos começaram a procurar a origem do som. Descobriram que esse som parecia vir da sombra à frente. O Jing sorriu, fazendo parecer tão realista. De repente, a sombra à frente começou a se virar lentamente para cá. Nesse momento, sua voz ecoou. Não olhem, todos abaixem a cabeça. Você estendeu a mão e segurou a cabeça da reba, empurrando-a para baixo. Então, você disse ao Fei Hong e ao Wu Jing. Isso é real. Não olhem nos olhos dele. Wu Jing e Fei Hong ficaram surpresos. É real. O que é real? Nesse momento, a pessoa de branco à frente também se virou lentamente. Wu Jing e Fei Hong não deram importância a isso. Ele levantou a cabeça e olhou na direção do homem de roupa branca. Seu cabelo negro era como um herói oculto. Era possível ver um rosto extremamente pálido e com uma expressão estranha. Seus olhos estavam cheios de lágrimas avermelhadas. E ele não tinha nariz. Abaixo da pele daquela mulher, havia inúmeras veias roxas salientes, como se fosse um espírito maligno que acabará de sair do inferno.
Parecia um espírito maligno. Todos ficaram atordoados ao ver essa cena. Que tipo de monstro é esse? No segundo seguinte ao contato visual, Wu Jing e Fei Hong sentiram a cabeça unir. Todo o seu corpo girava. Ambos ficaram com a visão escura. Splash! Fei Hong e Wu Jing caíram na água ao mesmo tempo. Os internautas ficaram chocados. Esse programa é emocionante. Essa mulher fantasma parece realmente assustadora. Não consigo imaginar como os convidados estão se sentindo. A água é escura e não se sabe quão profunda é. Será que os dois vão morrer se caírem? Há pouco, Sufan disse que essa mulher fantasma é real. Alguém acredita nisso? O chat da transmissão ao vivo também explodiu instantaneamente. No acampamento da equipe do programa, Yamin jogou os fones de ouvido. Ele ficou tão nervoso que pulou. Caramba! O que está acontecendo? Que situação é essa? Será que esses dois estão fazendo isso para gerar conteúdo para o programa? Estão intencionalmente criando uma situação emocionante aqui. Isso é realmente uma dedicação profissional. Caramba! Você deu um tapinha na cabeça da Reba, bloqueando-a. Vai e salve o Wu Jing e o irmão Fei Hong. Eu vou lidar com essa mulher fantasma. Reba estava completamente confusa. Eu sou apenas uma mulher fraca. Como isso aconteceu? Empurrei-o em direção à beira do barco perto da mesinha. Assim que eles entrarem na água, vão acordar. Você só precisa puxá-los um pouco no barco. Lembre-se, nunca olhe para a direção da mulher fantasma. Reba acenou rapidamente com a cabeça. Tudo bem. Wu Jing e o irmão Fei Hong estavam se debatendo descontroladamente na água. Socorro! 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 Estou na água! A água do rio está gelada. Isso fez com que eles recuperassem a consciência. Reba imediatamente começou o resgate, segurando minha mão. Olhei para o espírito maligno por um momento. No instante em que nos encaramos, minha cabeça ficou pesada. Fiquei um pouco tonto e instável. Felizmente, o selo do oficial celestial de escavação brilhou em minha mente. Imediatamente, recuperei a clareza. Você suspirou em silêncio, agradecendo ao oficial celestial. O selo do oficial celestial de escavação realmente é uma boa coisa. Em seguida, comecei a revirar a mochila no barco, para ver se havia algo para lidar com o espírito maligno. Revirei várias mochilas, mas a maioria delas continha ferramentas de verão. Foi então que encontrei um objeto escuro. Ei, isso é um casco de burro! Olhando de perto, uau! Esse casco de burro é de verdade! Você segurou o casco de burro com uma mão e ofegou. Então, pulei para a margem do rio. Fei Hong e Wu Jing viram essa cena. Pensaram que você ia bater em alguém. Apressadamente tentaram impedir. Sufan, o que você vai fazer? Rapaz, não bata em ninguém. Eles também estão aqui pela princesa. Mas você não vai ouvir agora. Se eles não agirem logo, pode ser que você também acabe aqui. Você correu alguns passos até a mulher fantasma. A mulher fantasma saltou no ar e abriu a boca gritando para você. Aquela boca cheia de dentes afiados. Fazia qualquer um sentir náuseas ao olhar. Você segurou um casco de burro preto na mão direita. Você simplesmente enfiou diretamente na grande boca da mulher fantasma. Com um estalo, sob os olhares chocados de milhões de internautas, todo o casco de burro preto foi realmente enfiado na boca da mulher fantasma. O grito agudo da mulher fantasma parou abruptamente. Então, com um baque, a mulher fantasma se ajoelhou diretamente diante de você. Esta cena deixou todos atordoados. Você rapidamente voltou para o pequeno Zou. Cumprimentou as poucas pessoas que ainda estavam confusas. Rápido, não olhe para ele, apresse e reme para longe. Os dois finalmente perceberam que estava tudo bem. Não importa se é um roteiro ou não. A situação agora não permite que eles pensem muito. Eles só puderam pegar os remos instintivamente. Começaram a remar freneticamente. Passaram rapidamente pela posição da mulher fantasma. Navegaram em direção a uma parte mais profunda da caverna. Depois que vocês se afastaram, o funcionário que antes se disfarçou de fantasma para assustar. O funcionário se aproximou da mulher fantasma. Olhando para a mulher fantasma de joelhos no chão, o funcionário sorriu amargamente em silêncio, amando o irmão que sofre. É difícil ganhar dinheiro e difícil comer merda. Por causa desse salário. Veja como você foi torturado por essas estrelas, disse o funcionário. E então estendeu a mão para tirar o casco de burro preto da boca da mulher fantasma. Depois que vocês atravessaram a área da mulher fantasma, Xiao Zou continuou navegando para frente. Sobre a cena que acabou de acontecer, Fei Hong e Wu Jing ainda estão um pouco apreensivos. Wu Jing está furioso com essa maldita equipe do programa. Eles realmente não se importam com a vida dos convidados. Fei Hong ainda está preocupado com a cena anterior. O que havia nos olhos daquela mulher fantasma? Porque, ao olhar, as pessoas ficam tontos. Reba parece um pouco desapontada. Sufan é realmente impressionante. Ele disse para vocês não olharem, mas vocês insistiram em olhar.
Ainda bem que ele me segurou. Caso contrário, eu também teria caído na água como vocês. Ouvindo as palavras de Reba, Fei Hong olhou para você, curioso. Irmão, como você sabe que não pode olhar nos olhos daquela mulher fantasma? Você já viu esse tipo de armadilha antes? Você está dizendo que a mulher fantasma é real? Fei Hong deu um sorriso resignado. Tudo bem. Esse garoto realmente entrou muito no personagem. Nesse momento, Wu Jing se aproximou, sussurrando no ouvido de Fei Hong. Esse garoto deve ser um NPC que a produção colocou. Fei Hong riu. E logo entendeu o que estava acontecendo. Esse cara, Su Fan, provavelmente foi colocado pelo diretor. Ele é responsável por ajudar os convidados a superar os desafios. Quando encontramos dificuldades que não conseguimos resolver, você aparece a tempo para ajudar todos a passar. Olhando para os dois que se acham espertos, você balança a cabeça. Esses caras realmente não ouvem conselhos. Nesse momento, a voz do sistema de repente soou na mente de Jin. Você conseguiu dominar o cadáver feminino da dinastia Zhou ocidental de 1000 anos. Você ganhou 1000 pontos de tão. O sistema detectou que o nível de Fakil Tian deve ser alcançado. As condições de atualização estão prontas para serem atualizadas? A atualização deslizou rapidamente. O Fakil Tian na mente parecia ter mudado. O novo painel de atributos também foi exibido. O nível do item de serviço subiu de 9 para 9 positivo. Recompensa desbloqueada, faca de osso negro. Recompensa desbloqueada, sistema de sangue de Kirin ativado. Há uma leve poeira atrás de você. Parece que o sistema usou diretamente. A faca de osso negro substituiu aquela espada de item. Em seguida, você sente uma estranha onda de calor começando no coração. Em um instante, ela se espalha por todo o corpo. O rugido profundo do Kirin ecoa dentro de você. Uma onda de calor flui do ombro esquerdo até a cintura direita. Um padrão preciso e dominante começa a se formar lentamente na superfície da pele. O tatuagem de Kirin, pronta para a chama ardente. Após ser completamente finalizada, o padrão é novamente absorvido pela pele. O sangue de Kirin se funde completamente, liberando um suspiro pesado. É possível sentir. A condição física foi significativamente aprimorada. Se a tatuagem de Kirin aparecer, a velocidade e a força podem subir mais um nível. Isso te dá uma sensação de renascimento. Nesse momento, a correnteza parece ter aumentado. Wu Jing percebe que Xiao Zhou está ficando cada vez mais rápido. Ele se apressa a se sentar firme, pois pode haver algumas turbulências. A correnteza está ficando cada vez mais forte. Xiao Zhou é como uma folha caída, sendo arrastado pelo rio. A direção já está completamente fora de controle. Fei Hong ficou nervoso. Agarre-se firme. O barco é perigoso, não pode cair na água. As estrelas só podem se segurar firmemente no barco, deixando o pequeno barco flutuar nas águas turbulentas. Foi nesse momento. À frente, o arrozal apareceu com uma bifurcação. O da esquerda é grande, o da direita é pequeno. Se não olhar com atenção, não se percebe a existência da entrada à direita. De acordo com a lógica, Xiao Zhou certamente iria para o canal principal à esquerda. Com a chegada de uma onda, Xiao Zhou, surpreendentemente, fez um barulho ao cair. Yin Yang, errado, caiu no pequeno canal à direita. No acampamento da equipe do programa, Yamin estava completamente confuso. Será que estamos no lugar errado? A expressão do responsável pelo local estava um pouco feia. Parecia que, no início, testamos 8 vezes. Cada vez, Xiao Zhou sempre ia para o canal à esquerda. Mas não sei porquê. Hoje, a correnteza está um pouco mais forte do que o normal. Ouvindo o que o responsável pelo local disse, Yamin raramente não xingou ninguém. Estou tão angustiado. O que fazer agora? O responsável pelo local olhou cautelosamente para o diretor Yamin. Devemos interromper o programa? Yamin deu uma olhada nos dados da transmissão ao vivo. O número de pessoas online já subiu de 2 milhões no início da transmissão para 15 milhões. Esse número exagerado de pessoas online já superou muitos programas de variedades. Vendo que o Segredo da China está prestes a se tornar a estrela de variedades mais popular, como Yamin poderia se permitir interromper de repente? Vamos primeiro dar uma olhada. Coisas como canais de montanha. No final, todos vão se reunir. Desde que continuem seguindo o rio, com certeza conseguirão sair do túnel aquático sem problemas. Mas é melhor que os paramédicos se preparem. Caso aconteça alguma emergência, eles podem entrar para salvar alguém. Dentro do túnel aquático escuro, Xiao Zhou caiu no canal à direita. A correnteza também começou a ficar mais calma. Wu Jing e Fei Hong estavam massageando os ombros. Não pude deixar de reclamar. Meu Deus! Minhas ossos estão quase se despedaçando. Essa equipe de produção é realmente insana. Reba levantou a lanterna e iluminou ao redor. E percebeu que não estava certo. Era uma mansão aqui. Wu Jing tentou confortar todos. Pode ser apenas um desvio dentro do túnel aquático.
Não importa. Desde que sigam o rio, sempre conseguirão sair. Nesse momento, você disse de repente, nem sempre. Os três se viraram para te olhar, com a lanterna iluminando o topo da caverna. Este túnel não é um túnel comum, mas é artificial. As três pessoas seguem seu olhar e olham para cima. De fato, há marcas de escavação feitas por humanos. Você não está apressado nem devagar. A era induzida parece ser muito antiga. Reb está olhando para você, com uma expressão confusa. Você quer dizer que esta caverna não foi escavada pela equipe do programa. Você acha isso um pouco engraçado. Você está superestimando o trabalho da equipe do programa. Esse tipo de trabalho requer uma grande quantidade de pessoas, e também levaria anos para ser concluído. Isso não é algo que um programa de variedades poderia vender. O irmão Fei Hong acenou com a cabeça, parecendo entender. Você ficou surpreso, sem entender. O irmão Fei Hong parecia absolutamente certo de que entendeu. Eu entendi a boa intenção da equipe do programa. Eles realmente encontraram uma caverna construída para o mercado de ações, para ser transformada em uma sala secreta. Assim, nós podemos ainda mais incorporar a identidade de ladrões de túmulos. Você ficou sem palavras. Esta cena fez até Yami exclamá-la como incrível. Como Yami não havia. A situação dos convidados se perdendo no canal de água foi divulgada. Portanto, os internautas também concordaram. A equipe do programa realmente encontrou um canal de água para filmar o programa. O objetivo era aumentar a veracidade da trama. A equipe do programa realmente se esforçou. Os internautas ficaram muito curiosos sobre este canal de água. Claro, isso também inclui a estrela Xiao Zhou. Reb achou um pouco estranho. Então perguntou sobre o arroz na antiguidade. Geralmente, era para transporte. Mas para que servia este? O canal é tão estreito que não pode transportar mercadorias. Além disso, foi construído em uma montanha tão profunda. Wu Jing, o antigo, iluminou os arredores com uma lanterna. De repente, lembrou-se de algo. Vocês não acham que isso poderia ser um túnel funerário da antiguidade? Fei Hong, ao ouvir túnel funerário, você quer dizer que toda esta montanha na verdade é uma antiga tumba? Se for o caso, então essa tumba antiga deve ser de grande escala. Wu Jing olhou para a pessoa atrás de Xiao Zhou e perguntou a Su Fan. Você acha que o que eu disse tem uma grande possibilidade? Reb e o irmão Fei Hong também olharam ao mesmo tempo. Ambos queriam ver o que esse NPC diria. Será que ele revelaria alguma informação-chave? Sua resposta ambígua talvez. Justo quando Reb estava prestes a perguntar mais. De repente, o irmão Fei Hong deu um tapa em seu queixo. Ele sinalizou para todos olharem para a frente de Xiao Zhou. Você seguiu e olhou para a frente. Ao olhar, sua pele ficou levemente arrepiada. Porque à frente, sobre as águas escuras do rio, estavam algumas pessoas em pé. As sombras que apareceram de repente fizeram os convidados de Xiao Zhou estremecerem. Isso é uma loucura. Será que são novamente os funcionários do programa? Mas mesmo que eles sejam incríveis, não poderiam estar em pé sobre a água. O irmão Fei Hong, com coragem, perguntou quem era. Mas ninguém respondeu. Você olhou com atenção. Aqueles contornos eram escuros. Estavam em pé de forma irregular sobre a superfície do lago, imóveis. Pareciam não ser pessoas vivas. O Jingo gritou para frente. Não assustem, tá bom? Sempre fazendo isso. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter um ataque cardíaco por sua causa. Mas ninguém respondeu a ele. Sua voz calma ecoou. Não grite mais perto das pessoas. Não são pessoas vivas. Pode até não ser humano. Isso deixou todos com um significado em mente. Reba puxou silenciosamente o guarda-chuva de adamantium das costas. Com nervosismo, disse, por favor, não me assuste. O grupo do programa não pode ter organizado alguns mortos para nos assustar, certo? Enquanto todos ainda estavam apreciando seu estúdio, Xiao Zhou já se aproximou silenciosamente. Todos perceberam que não havia ninguém em pé na superfície do rio, mas havia algo pendurado de cabeça para baixo na superfície do rio. Eram objetos em forma humana, pretos, parecendo múmias. Seus tornozelos estavam amarrados com cordas pretas. As cordas estavam ligadas ao teto da caverna, pendurando-os aqui. Fei Hong segurava um grande facão. Ele se aproximou cuidadosamente para olhar. Era um boneco, na verdade. Essas coisas têm alturas diferentes. Há pessoas gordas e magras. Eles estão cobertos por uma camada de material preto. Parecem ser muito antigos. Não parecem ser coisas recentes. O Jing observa a cena à sua frente. Gao Yu exclamou sobre a controvérsia da habilidade do grupo de adereços. Você apareceu de repente com isso é coragem. Não são adereços montados pela equipe do programa, mas sim corpos reais de tempos antigos. Reba disse com um olhar triste sobre Su Fan. Eu imploro, não nos assuste mais. Ele está prestes a chorar. Sua expressão continua impassível, é apenas a verdade. Vocês sabem?
A área turística de Luna onde estamos fica na província de Yun. As minorias étnicas aqui são habilidosas com grãos. E essas pessoas são, na verdade, um tipo de árvore antiga. Os 3 estrelas ficaram surpresos. Esse negócio de antiguidade aparece frequentemente na televisão ou em romances. Todos estão familiarizados. O Jin pensou em algo que não está certo com você. Seu nível de explicação não está à altura. Não é para criar vermes venenosos com nomes de utensílios? O que esses canibais têm a ver com utensílios? Você deu uma olhada nele. Pessoas comuns podem usar recipientes comuns, mas alguns que têm o poder de vida e morte, pessoas de natureza cruel podem usar vivos, como recipientes. O Jin e o irmão Fei Hong estavam ouvindo. Estavam com arrepios. Os nobres da antiguidade eram realmente tão cruéis? Você apontou para as inúmeras pessoas à frente. Vocês veem que essas pessoas têm diferentes alturas e pesos. Cada detalhe e corpo são diferentes. Para forjar algo dessa magnitude, era quase impossível na antiguidade. Pense que nem mesmo os famosos guerreiros de terracota conseguiram chegar a esse nível. Essas pessoas foram preenchidas com vermes venenosos enquanto ainda estavam vivas, e então foram transformadas em recipientes de ossos. Tornarão-se um mar de vivos. E foi nesse momento que Xiao Zhou escorregou para baixo do mar de pessoas. Aqui, o mar de pessoas estava pendurado com pelo menos centenas de frases. Isso parece muito espetacular. Os internautas não conseguem conter a admiração. Este programa realmente gasta muito dinheiro. Os convidados do programa de Xiao Zhou não se atrevem a entrar, embora pareça ser um adereço. Mas depois de ouvir você falar sobre o nado de vivos, eles sempre se sentem inquietos por dentro. À medida que o pequeno barco se aprofunda, a posição dessas pessoas também mudou. Algumas pessoas estão penduradas em máquinas flutuantes. Outras estão a apenas alguns centímetros da superfície do rio. Alturas variadas. É como uma selva de múmias. Os convidados no pequeno barco precisam controlar bem a direção do barco para evitar colidir com essas pessoas. O irmão Fei Hong puxou seu grande facão. Todos pegaram suas armas. Fiquem atentos. A equipe do programa deveria adicionar mecanismos, quem sabe? Alguma pessoa pode de repente se mover e rir. Reba também puxou obedientemente o guarda-chuva de diamante das costas. Quanto ao Wu Jing, ele também tirou uma corda de roupa. Só você não tirou a arma. Reba apontou para algo nas suas costas. Perguntou curiosamente Sufan. Qual é a arma que vocês têm para o outono? Você respondeu calmamente, uma faca. Então por que você não a atira? Não é necessário agora. Então você também deveria mostrar a sua. Aposto que os internautas também querem ver. Nesse momento, você fez um gesto de promoção para ele. Reba ficou surpresa. Em seguida, percebeu. Seu olhar estava fixo atrás dele. Tem algo nas minhas costas. Reba estava nervosa. Até suor frio começou a aparecer em sua testa. Porque ele também viu o Jing e o irmão Fei Hong. Os dois também o encaravam com expressão tensa, sem se preocupar muito. Reba virou a cabeça instintivamente, mas não olhe para trás. Antes que suas palavras terminassem, Reba já virou a cabeça. No momento seguinte, um grito ecoou na caverna.